Em outubro, fui designada como supervisora de design, juntamente com Wang Li, com quem eu já tinha trabalhado antes. Ela se preocupava com sua imagem e causava problemas com quem a ofendesse. Mas nós nos dávamos bem, sem grandes conflitos. Sempre foi assim. Agora que trabalhávamos juntas de novo, eu queria que nossa cooperação funcionasse bem. Mais tarde, ela me informou sobre os membros da equipe. Quando falou sobre a irmã Xin, ela disse com raiva: ela não é boa e é arrogante. Ela não só não aceita sugestões, como sempre aponta meus problemas. Ela é negativa para a equipe. Já escrevi à líder sobre ela e colhi as avaliações de outros. Ela será demitida. O que os outros disseram sobre ela? Sim. Eu li as avaliações. A maioria disse que ela tinha pontos fortes no dever e bom calibre, mas que era um pouco arrogante e, às vezes, se agarrava à opinião dela. Mas aceitava as coisas com uma boa comunhão. Em geral, merecia ser cultivada. Pensei que a avaliação de Wang Li não era objetiva nem justa, que ela não deveria ser demitida sem motivo. Sim. A irmã Xin deu um feedback a Wang Li que afetou sua imagem. E ela desenvolveu um preconceito, querendo privá-la de seu dever? Nesse caso, Wang Li deveria ter refletido sobre si. Correto. Certo. Eu quis apontar esse problema para ela. Mas então pensei, ela se importa com a imagem. Ela deixaria de gostar de mim? Como conviveríamos se as coisas ficassem estranhas? Então, com tato, eu lhe disse: a irmã Xin é nova na fé e é teimosa. Mas seu problema não basta para demiti-la. Vamos ajudá-la com a comunhão. Qual foi a reação de Wang Li? Toda sua atitude mudou e, aborrecida, ela disse: não é sobre teimosia, é o seu caráter ruim. Eu pensava igual a você, mas agora ganhei discernimento. Com base nas palavras de Deus, ela deve ser eliminada. Ajude-a se quiser. Você pode ser responsável pelo trabalho dela. Eu não soube o que fazer. Eu tinha acabado de entrar na equipe e não sabia das coisas. Mas suas responsabilidades caíram sobre mim, e isso podia atrasar o trabalho. Foi bastante irresponsável. Eu queria compartilhar mais ideias com ela, mas quando vi a frieza dela, fiquei com medo de que o conflito interrompesse nosso raporte e calei-me. Dias depois, estávamos nos preparando para mudar de local por causa do nosso trabalho. Do nada, Wang Li me disse: não vamos levar a irmã Xin. Ela deve ficar e refletir. Isso não era bani-la e oprimi-la de propósito? Sim. Eu também achei estranho. Deixá-la sozinha aqui não era uma forma de isolá-la? Isso não era igual a demiti-la? Sim. A irmã Xin tinha um papel crucial. Isso atrasaria nosso trabalho e era injusto com ela. Fiquei preocupada. Vi que Wang Li estava sendo corrupta e eu queria expô-la por abusar de seu poder e banir a irmã Xin. Mas nos últimos dias, sempre que falávamos da irmã Xin, ela resistia e adotava uma má atitude comigo. Então, se eu tratasse do problema de forma direta, ela poderia dizer que eu estava afagando a irmã Xin e sendo difícil, e poderia implicar comigo. Se eu causasse um conflito e ela ficasse ressentida e me excluísse, como poderíamos trabalhar juntas? Hesitei e engoli o que estava prestes a dizer. Pensei, esqueça, a verdade dói. Não devo ser tão direta. Devo maquiar isso. Falei mansamente. A líder não confirmou mudanças no dever dela. Seria apropriado nós a deixarmos aqui? Não deveríamos ter a aprovação da líder antes de demiti-la? Vamos levá-la conosco. Isso também será melhor para o trabalho.
Wang Li não insistiu depois disso. Eu sabia que não tinha tratado do problema dela. E temia que ela continuaria a atacar a irmã Xin. Eu me senti culpada. Mas então pensei que, já que éramos parceiras, eu iria observar e impedir um erro grave. E a atitude dela em relação à irmã Xin melhorou? Melhorou? Não. Continuou a excluí-la. Uma vez, a igreja precisou de alguém para treinar. Era evidente que a irmã Xin aprendia rápido, e a melhor opção seria treiná-la para que ela instruísse os outros. Mas Wang Li insistiu em mandar a irmã Liu, que não conhecia o trabalho. Eu também soube de outros irmãos que a irmã Xin expressou opiniões contrárias às de Wang Li várias vezes. E todos preferiam as ideias da irmã Xin. Mas Wang Li não as aceitou e insistiu que a irmã Xin a ouvisse. Quando a irmã Xin mencionou os problemas dela numa reunião, Wang Li se irritou e a ignorou. Quando a irmã Xin tinha problemas em seu dever, Wang Li não a ajudava, deixando-a presa em seu trabalho e dificultando as coisas para ela. Senti um grande desconforto quando soube de tudo isso. Wang Li sempre fora preconceituosa e excluía a irmã Xin. Estava ficando sério. Estava interrompendo e prejudicando o trabalho da igreja. Eu sabia que devia falar com Wang Li. E você falou com ela? Naquele dia, juntei coragem e disse: você não se livrou de seu preconceito contra a irmã Xin. A irmã Xin é boa em aprender coisas novas. Você não a deixou ir. Deve ser pelo seu preconceito contra ela. No mesmo instante, ela adotou uma expressão sombria e disse irritada: não tenho nada contra ela, mas agora tenho contra você. A equipe da irmã Xin não está conseguindo nada e o problema é dela. Eu disse há tempos que devemos demiti-la e você discordou. Ela não tinha autoconsciência. Não. Como líder de equipe, ela não olhava para si mesma quando a equipe ia mal. Eu estava irritada e queria expor a natureza das ações dela. Mas ao ver como ela era resistente, eu hesitei. Pensei que eu tinha lhe dado só poucas verdades, e nem isso ela aceitou. Se eu trouxesse à luz todos os problemas dela, ela explodiria. E isso prejudicaria a nossa relação. Era melhor parar. Eu já a tinha repreendido um pouco. Já que ela não queria aceitar, decidi desistir. Os arranjos mudaram depois disso. Fiquei responsável por outro trabalho. Um mês depois, o trabalho de Wang Li estava parado e a equipe estava se sentindo fraca e deprimida. Disseram que, quando ela os via ir mal no dever, ela só lidava com eles, mas não os orientava. Eles se sentiam restringidos e tão negativos que mal conseguiam trabalhar. Também disseram que ela não tinha orientado o trabalho da irmã Xin havia meses. Todos tinham lágrimas nos olhos. Não consegui permanecer calma. Eu tinha visto os problemas de Wang Li muito tempo atrás, mas não tinha apontado a natureza de seus problemas para ela. Ela não tinha entendimento de sua própria corrupção, mas excluía as pessoas por preconceito, levando à parada total do trabalho da equipe. Me senti tão culpada. Ao chegar em casa, li essas palavras de Deus que expõem os anticristos. Por fora, as palavras dos anticristos parecem ser bem bondosas, cultas e distintas. Quando alguém viola os princípios, é intrometido e intrusivo, não é tratado, podado nem exposto, seja quem for, o anticristo se finge de cego, fazendo com que pensem que ele é magnânimo em tudo. Cada corrupção e ato odioso das pessoas são respondidos com beneficência e tolerância. O anticristo não é propenso à raiva. Não machucaria as pessoas por causa de fúria, ira ou porque a pessoa cometeu um erro. Eles querem mostrar
o quanto são pacientes e longânimes, que eles não machucariam ninguém, nem ameaçariam ninguém. Mas o seu maior e mais importante motivo é cair na graça das pessoas. Fazer com que elas sintam admiração e aprovem suas ações, seu comportamento e também o seu caráter. Amém. Amém. Isso realmente me comoveu. Anticristos não intervêm ao ver pessoas impedindo o trabalho da igreja, para que possam preservar sua boa imagem. São egoístas e desprezíveis. Percebi que estava agindo igual a um anticristo. Fui designada para trabalhar com Wan Li, para compensarmos nossas fraquezas e vigiarmos uma a outra, defendermos juntas o trabalho da igreja. Sim. Mas a fim de proteger nosso relacionamento harmonioso, a fim de preservar minha imagem de pessoa legal, não ousei expor seu tratamento opressivo da irmã Xin. Vi que seu jeito de tratar os outros era controlado por sua corrupção. Mas eu não aderi aos princípios da verdade, nem denunciei a um líder. Temia que ela desgostasse de mim e que isso criaria um conflito. Quando juntei a coragem para dizer algo, ainda assim me segurei e não apontei a natureza da conduta dela. Eu sempre lhe dei uma saída. Vi muito bem o que ela estava fazendo com os irmãos, o que impediu o trabalho da igreja e a entrada na vida dos irmãos. Por fim, vi que agir como uma pessoa legal e tentar não ofender ninguém provém de motivos escorregadios e astutos. Tudo o que fazia era proteger a mim mesma, para manter meu status e reputação. Servia para conquistar os outros com a aparência de bondade. Eu estava revelando o caráter de um anticristo. Verdade. Quando refleti sobre minhas ações, me senti muito culpada e me odiei por ser tão astuta. Deus tinha me elevado para cumprir um dever crucial, mas eu era irresponsável e não aderi aos princípios quando vi problemas. Prejudiquei o trabalho da igreja e obstruí a vida dos outros. Eu estava mordendo quem me alimentava. Eu falhei na comissão de Deus para mim. Era inescrupuloso. Vim para diante de Deus para orar e me arrepender, disposta a deixar de ser rebelde. Eu praticaria a verdade e protegeria a casa de Deus. No dia seguinte, assim que mencionei a situação na equipe da irmã Xin, a atitude de Wan Li mudou e ela começou a se queixar da irmã Xin por deixar todos deprimidos. Vi que carecia de autoconsciência e não aceitava feedback. As coisas ficaram estranhas. Pensei que eu mal tinha começado e ela já estava com raiva. Se eu mencionasse todos os seus problemas, ela se irritaria. Eu devia fazer isso? Hesitei e me senti constrangida. Então orei em silêncio. E refleti sobre como Deus exige que sejamos honestos e defendamos a igreja. Isso me deu alguma coragem. Não importava a sua opinião, eu sabia que devia compartilhar minha visão. Então, falei severa e justamente que ela estava oprimindo a irmã Xin. E comunguei sobre a natureza e as consequências disso. Ela não quis aceitar nada disso. Ficou discutindo sobre detalhes. Ela não quis aceitar a verdade nem se autoconhecer. Vi como seu problema era sério e que ela não podia seguir naquele dever. Então falei sobre isso com a líder. Ela disse que já tinha comungado sobre isso com Wan Li e que ela não tinha mudado. Sua conduta mostrava sua inaptidão para o trabalho. Tinha má humanidade e não aceitava a verdade. Devia ser demitida. Ela queria que eu fizesse isso. O que você pensou? Senti um aperto no coração. E pensei que a atitude dela comigo tinha mudado desde que expus seus problemas. Se eu a demitisse em pessoa, isso a ofenderia bastante. Ela me odiaria depois disso? Se ela soubesse da minha denúncia à líder,
Acharia que era perseguição? Eu estava transtornada e não sabia como encará-la. Enquanto pensava nisso, li estas palavras de Deus. A maioria das pessoas deseja buscar e praticar a verdade, mas na maior parte do tempo só tem a determinação e o desejo de fazê-lo. A verdade não se tornou sua vida. Por isso, ao se depararem com forças malignas ou pessoas más que cometem atos malignos, ou falsos líderes e anticristos que violam os princípios, assim perturbando a obra da casa de Deus e prejudicando os escolhidos de Deus, elas perdem a coragem de se levantar e falar. O que significa a falta de coragem? Que você é tímido? Ou que não entende e não ousa falar? Nada disso. É que você está sob controle de caracteres corruptos. Um desses é a astúcia. Primeiro você pensa em si mesmo. Se eu me pronunciar, como isso me ajudará? Se eu me pronunciar e ofender alguém, como conviveremos? Esse é um raciocínio astuto, certo? Não é o resultado de um caráter astuto? Outro é um caráter egoísta e mau. Você pensa, o que a perda dos interesses da igreja tem a ver comigo? O que me importa? Não é assunto meu. Mesmo que veja ou fique sabendo, não farei nada. Não sou responsável por isso. Nenhum líder. Tais pensamentos e palavras não são algo que você pensa conscientemente. São produzidos pelo seu subconsciente, que é o caráter corrupto, que se revela quando as pessoas enfrentam problemas. Tudo o que você diz e pensa deve ser pré-editado pelo seu cérebro. Tudo o que você diz é falso, vazio, uma mentira, é contrário aos fatos. Tudo é em prol de sua defesa espúria, para sua vantagem. Você enganou as pessoas e elas o têm em autoestima. Caso em que você alcançou o motivo e os objetivos das suas palavras. É isso que está em seu coração, os seus caracteres. Você é controlado por seus caracteres satânicos. Você não controla o que diz, nem o que faz. Mesmo que quisesse, não conseguiria ser honesto. Nem dizer o que realmente pensa. Não conseguiria praticar a verdade. Mesmo que quisesse, não conseguiria cumprir suas responsabilidades. É tudo uma mentira. E você é desleixado e está acorrentado. E controlado por seu caráter satânico. Você pode querer buscar a verdade. No entanto, isso não depende de você. Você diz e faz. Tudo que seu caráter satânico o instrui a fazer. Você não passa de um fantoche de carne corrupta. Você se tornou um instrumento de Satanás. Você nunca busca a verdade, menos ainda a pratica. Só continua orando, consolida sua determinação, define intenções, faz votos. E qual o resultado? Você ainda é bajulador. Não provoca nem ofende ninguém. Se não for da sua conta, você não se mete. E pensa, não falarei do que não tem a ver comigo. Se algo prejudicar meus interesses, não darei atenção. E abordarei tudo isso com cautela. O prego que se salienta é atingido primeiro. E não sou tão tolo assim. Você é controlado por seus caracteres corruptos de maldade, astúcia, dureza e ódio da verdade. Eles são mais difíceis de suportar do que o arco dourado do rei macaco. Viver sob o controle de um caráter corrupto é tão exaustivo e excruciante. Amém. As palavras de Deus acertaram meu coração em cheio. Ao lidar com a irmã Wan Li, eu temia ofendê-la e não ousava praticar a verdade. Eu era controlada pelos caracteres satânicos de ser maligna, astuta e odiar a verdade. A harmonia é um tesouro, a paciência uma virtude, não golpeie abaixo da cintura. Quando sabe que algo está errado, é melhor não dizer, e ser franco aborrece. Essas filosofias satânicas e mundanas tinham se tornado minhas leis de vida. Eu não ousava falar nem aderir.
aos princípios para proteger a casa de Deus. Eu era covarde. Correto. Quando a líder quis que eu demitisse Wan Li, eu sabia muito bem que isso devia ser feito para não atrasar o trabalho. Mas não conseguia abrir a boca, pois temia ofendê-la. Eu parecia ser legal e não querer machucar ninguém. Mas, na verdade, eu estava traindo os interesses da igreja, em troca de uma boa imagem. Eu afagava Wan Li, permitindo que ela interrompesse o trabalho. Eu era como um escudo para que Satanás entrasse na casa de Deus. Eu era uma pessoa hipócrita e astuta. Essas filosofias satânicas só são falácias que enganam as pessoas. Sim. Essa sociedade é tão sombria e maligna porque as pessoas vivem segundo filosofias satânicas. Elas se tornam covardes e odeiam a luz. Ninguém ousa se manifestar e expor a verdade. Mas os que agradam e verificam para que lado o vento sopra ganham poder. Não existe justiça. Sim. Todos enganam uns aos outros sem qualquer sinceridade ou compaixão. É isso que resulta da corrupção de Satanás. Verdade. É assim. Enfim, vi que essas filosofias satânicas estão alinhadas com noções humanas, mas que, na verdade, são mentiras que Satanás usa para enganar as pessoas. Viver segundo elas nos torna mais egoístas, malignos e astutos. É uma maneira vil e desumana de viver. É, sim. Eu tinha essas filosofias satânicas como mantras. Pensava que era o jeito de me proteger. Mas percebi que esses venenos satânicos são malignos e absurdos. E contrários ao que Deus exige da humanidade. Verdade. Viver desse jeito enoja Deus e aborrece as pessoas. Como você acabou lidando com o problema? Sim. Pelas palavras de Deus. Li uma passagem das palavras de Deus. Só aqueles que praticam a verdade são tementes a Deus. Vou lê-la. Tá. Parágrafo 6. Se você não guardar nada, se não apresentar fachadas e máscaras, se você se desnudar aos irmãos e irmãs, não esconder seus pensamentos mais íntimos e deixar que vejam sua atitude honesta, aos poucos a verdade se enraizará em você, florescerá e dará fruto. Produzirá resultados pouco a pouco. Se o seu coração é cada vez mais honesto e se orienta por Deus, e você sabe proteger os interesses da casa de Deus, e sua consciência pesa quando você não faz isso, isso é prova de que a verdade teve efeito em você e se tornou sua vida. Quando a verdade se tornar a sua vida, então, se blasfemarem contra Deus, não tiverem reverência, forem desleixados no dever, ou perturbarem o trabalho da igreja, ao ver isso acontecer, você poderá discernir e expor a questão, quando necessário, e abordá-la com o princípio da verdade. Se você de fato crê em Deus, mesmo sem ter ganhado a verdade e a vida, no mínimo você falará e agirá ao lado de Deus. Você reagirá ao ver que os interesses da casa de Deus estão sendo comprometidos. Quando tiver o desejo de fazer vista grossa, você se sentirá culpado e incomodado e dirá para si mesmo: eu não posso ficar sentado, sem fazer nada, devo me levantar e dizer algo. Devo assumir a responsabilidade, devo impedir isso. Devo revelar esse comportamento maligno para que os interesses da casa de Deus não sejam prejudicados e a vida de igreja não seja perturbada. Se a verdade se tornou sua vida, você não só terá essa coragem e determinação e será capaz de entender a questão, mas também cumprirá a responsabilidade que tem para com a obra de Deus e sua casa, e assim seu dever será cumprido. Amém. Quando li isso, me senti culpada e motivada. Depois de tantos anos desfrutando da verdade com o sustento de Deus, eu ainda não conseguia defender seus princípios e interesses. Era irracional. Eu devia parar com a bajulação. Não devia continuar vivendo segundo meu caráter corrupto. Devia praticar a verdade e defender os interesses da igreja.
Então, fui falar com Wan Li e demiti-la. Também me abri em comunhão, citando cada um de seus atos de recusar-se a aceitar a verdade, oprimir as pessoas e prejudicar o trabalho. Parei de dizer coisas agradáveis, fáceis de aceitar. Eu queria ajudá-la a expor seus problemas, para que ela entendesse seu caráter corrupto e se arrependesse. Quando terminei, ela chorou e disse que estava disposta a refletir e aceitar os arranjos da casa de Deus. Graças a Deus. Aos poucos, os irmãos se recuperaram depois disso. E o trabalho da equipe começou a dar frutos. Senti a paz e tranquilidade que vem de praticar a verdade. É o único jeito de viver na luz. Graças a Deus. Praticar isso é tão bom. Ser direto sobre os problemas que vê em outros é ser amoroso e útil. É assim. Mais tarde, houve algumas transferências e eu comecei a regar recém-convertidos. Vi que a irmã Yan não tinha um fardo por seu dever, mas era irresponsável, o que impactava o trabalho. Fiquei preocupada e quis apontar isso para que ela mudasse. Mas já que tínhamos acabado de nos conhecer e nos dávamos tão bem, se eu fosse direta sobre sua irresponsabilidade, não a iria chatear? Percebi que estava pensando como bajuladora de novo. Então orei. Depois vi o vídeo de leitura das palavras de Deus. Querem assisti-lo? Claro. Deus Todo-Poderoso diz: Ordenou Deus Jeová ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nessas breves palavras que Deus disse, você consegue ver qualquer coisa do caráter de Deus? Essas palavras de Deus são verdadeiras? Existe alguma trapaça? Existe alguma falsidade? Existe alguma intimidação? Não. Honesta, leal e sinceramente, Deus disse ao homem o que ele pode comer e o que não pode. Deus falou em termos claros e simples. Existe algum sentido oculto nessas palavras? Essas palavras não são diretas? Há alguma necessidade de conjectura? Não há necessidade de adivinhar. O sentido delas é óbvio de imediato. Ao lê-las, sentimos-nos totalmente claros em relação ao seu significado. Ou seja, o que ele quer dizer e o que ele quer expressar vem de seu coração. As coisas que Deus expressa são simples, diretas e claras. Não há motivos escusos nem significados ocultos. Ele fala diretamente ao homem, dizendo-lhe o que ele pode comer e o que não pode. Isso significa que, por meio dessas palavras de Deus, o homem pode ver que o coração de Deus é transparente e verdadeiro. Não existe nenhum traço de falsidade aqui. Não é um caso de dizer-lhe que você não pode comer o que é comestível ou de lhe dizer, faça isso e veja o que acontece com coisas que você não pode comer. Não é isso que Deus quer dizer. Aquilo que Deus pensa em seu coração, isso é o que ele diz. Amém. O que Deus disse a Adão e Eva era perfeitamente claro. Ele é sincero, não esconde nada. A essência de Deus é tão santa. Sim. Sim. Nos últimos dias, Deus julga o homem com a verdade. Suas palavras expõem a natureza da nossa corrupção por Satanás e revelam nossa feiura e injustiça. Elas são claras e não escondem nada. Suas palavras podem ser duras, mas é só amor para nos purificar,
para que nos conheçamos, renunciemos a Satanás e vivamos como humanos. Amém. Sim. Satanás é o oposto exato. Ele é indireto, obscuro e maligno, e nunca diz abertamente o que quer. Ele começou dizendo coisas agradáveis, mentiras plausíveis, para enganar Adão e Eva, para que traíssem a Deus. Exatamente. Eu tinha vivido segundo filosofias satânicas, mostrando um caráter maligno e astuto igual a Satanás. Para proteger meus relacionamentos com os outros e como eles me viam, eu pensava uma coisa e dizia outra, sempre mudando minha fala. Ninguém conseguia entender o que eu tentava dizer. Eu era enganosa. Eu era mais como Satanás do que um ser humano. Sim. Ao ver isso, senti nojo de mim mesma. E não queria mais ser uma raposa bajuladora. Queria praticar a verdade e ser uma pessoa honesta que defende o trabalho da igreja. Amém. Amém. Na reunião seguinte, eu me abri sobre os problemas que vi na irmã Ian. E comungamos juntos depois disso. Ela foi capaz de ver seus problemas. Então vi que o estado dela começou a mudar e me senti muito mais livre. Graças a Deus. Ótimo. Essa experiência me mostrou que não devemos viver segundo filosofias satânicas, nos enganando, mas que devemos ser abertos e honestos. Só isso é amor genuíno e beneficia a todos. Sim. Experimentei pessoalmente que só ser honesto de acordo com as palavras de Deus e seguir os princípios é ter humanidade. E a maneira de ter paz e alegria. Isso é ser uma pessoa boa. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Sua experiência me mostra uma senda adiante. Graças a Deus.